Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Eu não sei se a gente faz uma ordem cronológica, a gente estava conversando aqui antes, mas a primeira coisa eu queria entender como que existe hoje em dia como vocês sentiram que o brasileiro hoje entende o país dele, né? Antes de a gente voltar na história, qual é a sensação do resultado que vocês têm dos filmes, das séries que vocês fazem, sobre a sensação do que é ser brasileiro hoje em dia? É por causa da história, por causa da família, é por causa do território? A pessoa se sente mais gaúcho, mais paulista do que brasileiro? O que vocês acham? Como que tá hoje? Olha, eu acho que tem tudo isso. Tem um pouco do território, porque o território foi difícil pra caramba, viu? De manter, né, esse território enorme. Foi muito difícil. Eu não sei até... A gente teve uma aula aqui de geopolítica com o Reni, ele explicou um pouco, mas é incrível, né? Todo o resto foi fragmentado, a parte espanhola, e o Brasil se manteve, até cresceu, perdeu umas partes, né? Sim. Mas Cisplatina, por exemplo, uma parte do Paraguai... Mas o Brasil é enormemente grande, perto do padrão daquela época. E por quê? Teve sucesso de diplomacia e também sucesso em guerra. Então, assim, por exemplo, o Exército Brasileiro, que é uma instituição de Estado, se orgulha muito do território. A de nossa diplomacia se orgulha muito do território. Por quê? Por causa de Alexandre de Gusmão, por causa do Barão do Rio Branco, foram grandes, assim, responsáveis por orientar os governos, ou às vezes por se defender em questões disputadas de território e ganhar território para o Brasil, ou manter o território brasileiro. Houve algumas derrotas? Houve. Até o próprio Joaquim Nabuco teve uma derrota lá, que era uma parte da Guiana Inglesa, e ele perdeu. Então, uns pedacinhos. Perdemos assim, o Uruguai também. O Uruguai foi em guerra, perdemos o Uruguai em guerra. Sacanagem, eu queria tanto o Uruguai, cara. Eu queria o Uruguai. Se organiza, vai tentar. Vamos. Tenta sorte aí, né? Pegar a onda do Putin agora. Não, vai lá no Chuí lá e... Ô, Vilela, eu tô deixando claro que eu não estou convidando as pessoas a organizarem uma milícia pra invadir o Uruguai. Não, porque às vezes acontece, né? Você faz uma brincadeira irônica. Uma brincadeira, o pessoal leva a sério. A galera pega o recorte, olha só, ele tá querendo tomar o Uruguai e tal. Eu gosto do Uruguai, eu já visitei Montevidéu. Eu também adoro aquele lugar lá, cara. Eles fazem carne bem, olha, sabia? É o churrasco. É o churrasco porque tá lá na bacia lá do Prata. Por isso que o gaúcho tem o melhor churrasco, porque é fronteira com o Uruguai. Exato. E gaúcho é uma característica compartilhada entre argentinos, os rio-grandenses, e inclusive ontem foi dia do gaúcho, e os uruguaios. Mas os uruguaios são especiais. E isso você falou certo, a bacia do Prata, aquilo era muito disputado. Com certeza. Disputado em guerra, diplomacia, tomada de espaço. Então era um território assim impressionante, porque era muita disputa, principalmente entre portugueses e espanhóis. Então eram guerras ibéricas que depois são herdadas pelos países, né, de América Espanhola e pelo Brasil. A princípio pelo Reino do Brasil, Portugal e Algarves, e depois pelo próprio Império do Brasil. Então aquele pedacinho era muito importante. Então o território é importante, muito sangue rolou para esse território existir, muita inteligência foi movimentada e nós tivemos uma grande parte de sucesso. Nosso território é um sucesso mundial. Então assim, vale a pena a gente reconhecer o fato de que a gente tem um território absurdamente grande, um dos 5 maiores países do mundo, e isso para ser mantido é muito difícil. Os Estados Unidos também tem um território horizontal também, né? Muito grande, e imagino que deve ter sido difícil. Mas vamos falar do Brasil então. Como que nasce o Brasil? Aquele papo de que veio só bandido pra cá, pois os caras estavam no caminho das Índias, como que é? Mas você viu que eu só falei de território, né? Eu disse, não, todas as características que você falou são importantes, mas essa conversa é pra ser longa mesmo, mas eu vou responder a tua pergunta agora. Qual era mesmo? Você quer continuar na primeira? Porque eu tava falando se o fato de a gente ter povos tão diferentes, né? Gaúcho pro Isso, acho melhor. Baiano. Vamos desenvolver um pouquinho mais? Vamos. Eu acho que a gente tem uma unidade, sim. Não só a língua, mas a própria religião católica que estava por baixo. Isso e ainda ajudou. quem não é católico, você observa que alguns valores, algumas orientações de vida, elas são decorrentes. Mas, ao mesmo tempo, as culturas no geral. Isso que envolve gastronomia, música, tudo. Tem as diferenças específicas, Isso une. mas o brasileiro se reconhece nessa diferença. Ele respeita a diferença, no geral, né? Claro. Então, eu acho que isso é muito bonito do Brasil, que conseguiu amalgamar essa diversidade. Tudo bem que eu sou secretário da diversidade, né? Aí eu fico falando essas coisas. Mas conseguiu amalgamar, unir o diferente, e isso na maior parte dos países do mundo gerava muito estranhamento, muito, né, problema, e aqui a gente consegue valorizar. Pelo menos assim, eu falo
por quem eu conheço, assim, a maior parte das pessoas gosta, por exemplo, a gente falou do churrasco. Churrasco dos gaúchos. O churrasco do Rio... Eu, quando visitei a Semana Farroupilha, eu achei fantástico. Acho que é a melhor coisa que eu já comi. Nossa, cara. Costelão, 12 horas de chão lá. No chão, que você faz Deus um do céu. buraco. Nossa, Agora, cara, o domínio aí da você língua... vai pra Minas, né? Nossa, Minas. que Comida de delícia. Minas, comida a baiana também, temperada pra caramba. Que maravilha, as histórias. Tive no Amazonas, lá em Manaus também, comida muito boa, os peixes de lá. Então a gente tem. Sim. Acho que culinária, eu nunca tinha me ligado que a culinária O também. Brasil tem a melhor culinária do mundo, na minha opinião, Com certeza. dos lugares que eu visitei. Você vai na Itália e fala, deixa eu comer uma pizza tradicional italiana. Um lixo perto das nossas, entendeu? Cara, eu também achei. Eu falei, não vou falar nada, né? Porque os caras falam, vocês colocam palmito e abacaxi, não sei o que, na nossa pizza. Mas Isso. Agora mesmo eu passei minha lua de mel na França, né? Pô, sonho da lua de mel na França, aquela coisa toda. E aí, culinária francesa, mais requintada, melhor de todas, etc. Cara, o que tem de buffet aqui no Brasil, que dá pau nesses vai restaurantes, dar. Vai o pau, entendeu? Café da manhã colonial lá. Pô, já comeram isso aí? É a refeição do dia, velho. Você vai tomar café e não come mais durante o dia, porque é muita coisa. Mas esse negócio, Vilela, de se perguntar o que é o brasileiro, sendo que ele é tão diferente, mas ao mesmo tempo ele está debaixo das mesmas leis, né? Pelo menos as leis federais são iguais, e as leis federais sobrepujam as outras, né? Elas são as mais importantes. Ao mesmo tempo, eles se reconhecem, têm aspectos de unidade. Por exemplo, quando a gente fala de Copa do Mundo, em geral as pessoas falam menosprezando. Mas eu acho isso muito interessante. O povo inteiro se une para torcer pelo time. Vamos torcer esse ano, né? Porque Carnaval, talvez. Bicentenário da Independência. Carnaval também é algo que foi desenvolvido. Primeiro pela monarquia. Dom João, quando veio pra cá, ele gostava muito de música. Não era exatamente carnaval. Não vão pegar também esse recorte, seus danados. Ele traz aqui música, fantasia. Por exemplo, os artistas franceses, para fazer fantasias e enfeites pelas ruas para eles passarem de carro tocando música. Isso era o carnaval? Antecedente do carnaval. Mas não tinha era um nome? carnaval. Que eu saiba, não chamavam de carnaval ainda. Mas é uma tradição que o Rio de Janeiro já tinha. Tá. Entendeu? Porque a música era muito erudita pra gente chamar de carnaval também, era diferente, né? O Dom João trazia os melhores músicos, assim, é uma coisa impressionante. Por isso que o Dom Pedro I era músico. Ele era um grande músico, de qualidade. Então, assim, o Rio de Janeiro cultivava a música, as fantasias, os cortejos lá, e ao mesmo tempo isso carreata em rua. Posteriormente, é Getúlio Vargas que vai, digamos assim, a partir do governo, favorecer o crescimento do carnaval também como um aspecto da cultura nacional, o samba, etc.